Recording in progress. Bom dia, queridos. Iniciamos na semana passada o tema dos chakras e hoje a gente está no segundo chakra. Nós estamos fazendo essa combinação de crias para os chakras com crias para o cérebro. E o segundo chakra, se vocês quiserem colocar as mãos assim, um pouco abaixo do umbigo, mais ou menos nessa região. As mulheres vão ter ali bem nessa região o útero. Esse centro de energia é relacionado à nossa energia sexual, à criatividade, ao elemento água, à capacidade de relaxar, à capacidade de fluir. E, portanto, é esse nosso centro, a partir da onde a gente tem essa vontade de se conectar e essa sede do desejo. E, portanto, é uma fonte de vitalidade, é uma fonte a partir da qual a gente se move. Às vezes, quando a gente começa a estudar a espiritualidade, há essa ideia, né, de que o desejo é algo que vai nos desvirtuar. Mas o desejo é a nossa fonte de vitalidade. Mesmo para quem quer imergir num caminho espiritual, precisa desse desejo. Se a gente apaga o nosso desejo, a gente perde a vontade de viver. Então aqui a gente sente por a gente sentir o desejo aqui, essa força vital que é o desejo, que vai fazer a gente se mover em qualquer coisa que a gente se move na vida, a gente se move pelo desejo. E por que existe o desejo? Porque existe um vazio, uma falta, que também é sentida aqui, que é essa dor de separação, esse vazio, essa lacuna. E é a partir, né, o yoga tem essa explicação bem interessante sobre esse centro de energia e sobre uma área de consciência que está relacionada a esse segundo chakra, como sendo essa área onde a gente vive, ao mesmo tempo que a gente vive o desejo, a gente vive esse vazio da separação. E os dois são importantes, né? É importante esse vazio existir, porque ele vai nos colocar em busca de algo. E a partir disso surge o desejo, que é essa força mobilizadora. Mas isso vai precisar ser canalizado. E nesse caminho para encontrar sobre o que é essa falta, né? E qual que é a origem dessa falta, portanto, qual que é a origem, qual que é a essência daquilo que eu realmente busco. E aí, no meio desse caminho, a gente vai buscar muitas coisas, relacionamentos, bens materiais, vamos ter que experimentar muitas formas de se preencher até entender a essência desse vazio e a essência, portanto, desse desejo, que é, né, na perspectiva do yoga, existencial, é muito profunda e não se preenche com coisas que mudam. Isso vai ser a busca, né, dessa conexão, desse preenchimento, porque realmente é uma sensação de estar separado. É esse vazio
dessa espécie de solidão, né? Portanto, no segundo chakra a gente busca conexão. E a gente vai exercitar essa conexão nas relações. Mas, essencialmente, essa conexão se completa internamente, né? Numa conexão entre esse nosso ego, essa nossa personalidade, com o nosso ser maior, né? Na perspectiva do yoga. E nessa expansão que a gente às vezes experimenta, né? Pequenos goles dessa expansão, quando a energia se completa pelos chakras e há uma espécie de repouso, há uma espécie de preenchimento que não tem a ver com uma conexão externa, né? Que tem a ver com uma expansão interna. E nessa expansão interna parece que eu replugo. Essa seria a forma que eu... Essa é a minha forma de expressar um pouco como é que eu sinto essa conexão, né? Quando ela acontece. Portanto, essa energia ela é muito importante, né? Essa energia do desejo, essa energia do tesão, essa energia do prazer. E é importante que ela seja canalizada naquilo que a gente faz. É importante que aquilo que a gente faz, que naquilo que a gente faz a gente esteja sentindo esse envolvimento, esse prazer, esse lugar onde a gente saliva e sente gosto por aquilo que a gente está fazendo. Isso mostra envolvimento. E é a primeira porta para eu fazer algo conectado. Portanto, né, é importante que esse chakra esteja envolvido naquilo que eu estou me mobilizando. O prazer e o desejo não será a chegada, mas ele é a porta de entrada. Agora, se eu estou fazendo algo sem esse desejo, sem esse salivar, né, sem esse envolvimento, que é como água mesmo envolvendo, né? O segundo chakra ele está relacionado ao elemento água. Não vai se sustentar uma ação conectada. Só para trazer um pouquinho para vocês uma visão um pouco mais integrada, né, do nosso desejo, que muitas vezes o desejo é visto como se fosse um empecilho para a conexão consigo ou para a espiritualidade, um obstáculo, né? Mas na verdade ele é um portal, porque onde a gente está envolvido pelo desejo e pelo prazer, ali se abre uma porta para um envolvimento muito profundo, de muita conexão, porque você está verdadeiramente envolvido naquilo e buscando fusão, né? O desejo ele abre a porta para esse lugar em que a gente busca uma fusão com aquilo que a gente está se mobilizando. Então, enquanto você está fazendo a sua prática, em qualquer coisa que você está fazendo, né, encontrar um pouco dessa energia, né, e mobilizar ela, isso é uma espécie de vitalidade importante. E aí a gente perde muito isso pela tensão, pela dificuldade de relaxar, por um lugar onde antes o nosso desejo ele foi perigoso, ele foi reprimido. Essa intensidade da vida, né? Ela foi de alguma forma reprimida, ou vista como perigosa, ou vista como equivocada. E quando você se conectou com essa vitalidade, né, essencial dentro de você, a resposta não foi tão legal. E aí a gente muitas vezes vai bloqueando essa intensidade, sabe? Vai reprimindo. E aí isso vai refletir ali na região da lombar, vai refletir num quadril rígido. E quando eu não sou tão movida por esse desejo de viver, por essa intensidade de vida, eu sinto muito mais o medo. O medo me pega muito mais.
E essa é a força do desejo. É um desejo tão grande que, né, quando essa energia está desbloqueada, é tanta intensidade de vida que depois vai subir para os chakras superiores, que vai vir para o terceiro chakra como poder, que vai vir para o quarto chakra como esse sentido maior, esse propósito maior, mas a intensidade está ali no primeiro e no segundo chakra. Quando isso está baixo, eu vou, né, ficar nesse lugar em que eu fico muito mais na retaguarda, no medo, na proteção, considerando os riscos, considerando os problemas, considerando o negativo. Então esse é um lugar que é importante a gente recuperar essa intensidade de vida, e aí pensa que é uma intensidade de energia que vai subir para os outros centros e vai dar sustentação energética para todas essas outras manifestações dentro de você. Então hoje a gente vai trabalhar nesse centro, vamos começar com uma soltura de quadril bem prazerosa, bem interessante. E cria para o segundo chakra e depois a gente finaliza com cria para o cérebro. Relaxa os ombros. Fecha um pouco os olhos. Sente a sua respiração. Esfrega as mãos. Inspira profundo. Exala. Inspira para iniciar. Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Inspira. Pressiona as mãos. Exala. Vamos iniciar em pé. Flexionando os joelhos, sentindo os pés no chão. Deslocando o quadril de um lado para o outro. E quero que vocês sintam essa distância desse movimento de um lado para o outro. E a gente vai fazer a respiração da bioenergética nesse aquecimento. Então, nós vamos respirar pela boca. Se em algum momento você sentir essa respiração te deixando um pouco tonta demais, pode alternar pelo nariz, tá? Não tem problema. Dobra um pouco mais os joelhos, afasta um pouco mais as pernas. Eu quero que vocês sintam a ativação da musculatura lateral do abdômen.
Então, além da você deslocar o quadril para o lado, eu quero que você sinta que você sobe o osso da cintura. Então, ó, meu abdômen se contrai e puxa o ossinho para cima, tá? Relaxar a sua barriga. Boa. Gira para o outro lado, na outra direção. A região lombar sendo ativada e a musculatura do abdômen de novo, só que aqui na frente. Então aqui na frente eu quero, sabe ali o osso público? Eu quero aproximar o osso público do umbigo e eu vou ter que ativar um pouco o abdômen, tá? Então é esse deslocar do quadril para frente e para cima também. E lá atrás eu vou ativar a musculatura da lombar. E aí a gente pode pensar nos isquios, né? Os isquios para trás e para cima, como se eu quisesse trazer aqueles isquios lá para o teto. E alternar entre esses dois movimentos, para encontrar a mobilidade do quadril, que muitas vezes começa a ficar encurtada, né? Essa musculatura começa a ficar rígida e o teu movimento do quadril ele começa a ficar encurtado. Então eu vou inspira atrás, exala quando eu trago o osso público para frente e para cima. E agora solta um pouquinho mais rápido, joelhos fletidos. Joga o quadril para o lado, fazendo os glúteos tremerem um pouquinho. Lembrem que o nosso relaxamento começa aqui. Nosso relaxamento começa aqui. E aí eu vou poder relaxar as outras partes do corpo. Começa a jogar o peso do corpo para baixo.
joelhos fletidos. E aí eu vou soltando num shake. Vou soltando o corpo num shake. Deixa os braços pesados, ombros soltos, tudo bem mole, bem jogado. Solta os braços, deixando eles passarem pela frente e bater lá nas costas. Inspira, sobe os braços. Joga lá embaixo, perna fica, subiu os braços, joga, solta, devagar, vem desenrolando. Última vez, inspira, segura nos cotovelos, deixando solta o peso do corpo lá embaixo, seja alongar atrás das pernas. Pode esticar as pernas. Deixa o peso no corpo. Realiza a mão. Solta os braços. Dobra os joelhos. E vem desenrolando devagar. A cabeça chegando no último. Deito. E aqui você vai aproximar os cotovelos da cesta para tirar, para subir o quadril. Não é a postura da vela, né? A postura da vela seria eu vou subir mais. Não, é só o apoio do quadril nas mãos. E aí você vai bater os calcanhares, as nádegas. Inspirando pelas narinas. Vai manter o apoio sobre os ombros. Cuidar para não tensionar muito os ombros. E vai manter aqui. Uma batidinha dos calcanhares nos glúteos. Respiração pelo nariz, natural. Continua. Deixa eu dar uma olhadinha em vocês. Cuida para relaxar os ombros. Muito bom. Tá apoiado nos ombros e nos cotovelos. Ótimo. Existe um centro de vitalidade, fonte de motivação, de entusiasmo, que reflete o brilho no nosso olhar, que reflete o nosso envolvimento naquilo que a gente faz. Essa energia é metabolizada no segundo centro de energia, o segundo chakra, Swadhisthana,
Continua batendo os calcanhares nos glúteos, mantendo os ombros e pescoço relaxados. Mais alguns segundos. Vem então levando o quadril para o chão. E você vai continuar o movimento. Batendo os calcanhares nas nádegas. Com esse movimento de bater os calcanhares, isso vai gerando um estímulo nesses músculos do quadril, um relaxamento nessa região. Então tem essa massagem, que é um dos objetivos desse exercício. Busca relaxar os seus ombros, unir um pouquinho as escápulas. Fica consciente também que o teu peito também está relaxado, essa região superior também está relaxada. Traz uma respiração longa, profunda. E bate bem rapidinho. Devagar vai parando o movimento, virando de lado. E aí você vai sentar sobre os calcanhares. Se por acaso essa postura não dá para você, a postura da rocha por conta dos joelhos, você vai ficar em postura fácil com a almofada sobre os isquios, tá? É a nossa postura de perninhas cruzadas. Aqui, traz as mãos nas coxas. A gente vai apenas repousar nessa postura. É uma postura excelente para os centros inferiores. Pode fechar os olhos. Sente o ponto entre as sobrancelhas. Sente essa região inferior, cintura, quadril, os órgãos inferiores. Para as mulheres, a região do útero. E respira, intencionalmente levando energia para essa região. E a gente vai fazer um controle respiratório simples. Inspira contando 8 tempos. Exala contando 8 tempos.
Enquanto você respira, uma energia luminosa ali abaixo do umbigo, iluminando toda essa região do baixo ventre. Uma fonte de vida dentro de você. Uma energia mobilizadora que te leva para querer ir em direção ao mundo, mesmo com medo avassalador. Esse desejo, essa inquietação não te deixa ficar parado. Respirando, sentindo o corpo, pode normalizar a respiração. Senta ao lado dos calcanhares e traz as pernas à frente. Deita, traz as palmas das mãos para baixo. Aproxima a lombar do chão, pés, pernas a 90 graus, ativa o abdômen. Quando você subir as pernas, você vai contrair Mula Bandha na região do esfíncter anal e sexual. Gera essa contração, relaxa descendo. Se for necessário, dobra um pouquinho os joelhos, tá? Quando sobe, puxa a Mula Bandha. Quando relaxa no chão, chega até o chão, solta a Mula Bandha. Força no abdômen. O Mula Bandha mobiliza a energia do primeiro para o segundo centro de energia. E quando você sobe as pernas 90 graus, essa energia percorre todos os chakras, chegando no seu cérebro. Então vamos aproveitar essa tecnologia energética. 1 minuto. Força no abdômen e uma boa pressão muscular no Mula Bandha. Continua. Deixa eu dar uma olhadinha em vocês. Últimos segundos. Muito bom. Relaxa quando desce. E aí desce a perna até o chão, tá? Pode encostar no chão antes de subir. Isso. Muito bom. E aí volta a subir puxando a Mula Bandha. Relaxa quando encosta lá no chão. Ótimo. Deitou as pernas no chão. Palmas das mãos para cima.
e relaxa alguns segundos. Confia nas tuas forças internas. Confia na direção que o teu desejo te aponta. No mesmo lugar em que existe o desejo, existe o vazio. E esse vazio aponta para voltar para casa, anseia voltar para casa e se torna uma vitalidade, uma força que te move, que não se deixa estagnar, que te deixa inquieto, inquieta. Escuta essa força e canaliza essa força. Ela é poderosa, capaz de atravessar o medo paralisante. E ela, assim como ela conhece a falta, ela vai te levar para conhecer a conexão. Ela vai te levar para conhecer o retorno para casa. Devagar vai mexendo os pés e as mãos e se colocando em postura fácil. Em postura fácil, fica bem confortável. Você vai trazer o dedo indicador e médio alongado e o polegar embaixo do dedo mínimo com o dedo anelar e mínimo por cima. Então é um pouquinho diferente. Geralmente a gente coloca o polegar por cima, agora você vai colocar o polegar por baixo. Crias para o cérebro, né? Então eles já começam a ter a intenção de dar um nó na nossa cabeça. Traz na frente do peito, inspira, exala fechando. Então eu quero esse mudra e essa mobilização da escápula, tá? Inspira, exala. Duas opções, pelo nariz, mas se você não sente excessiva tontura, vai ser pela boca arredondada. Não tem uma flexão de coluna, né? A coluna tá estável, é só a mobilização dos ombros mesmo, tá? Aproveita o ritmo da música.
Se precisar, mexe um pouco os ombros e depois já volta. Maravilha, inspirou lá atrás. Abre o peito. Puxa a mula banda. Puxa o umbigo. Sente o calor pela coluna. Segura esse calor dentro do corpo. Sente o ponto entre as sobrancelhas. Soltou o indicador e polegar das mãos. Relaxa os ombros, pescoço, língua, boca. Mergulha. Durante muito tempo, e às vezes ainda hoje, continuamos procurando conexão e o retorno de casa nos lugares que não vão nos proporcionar isso, até que a gente vai aprendendo a encontrar esse lugar, essa casa dentro de nós e percebendo que esse retorno é uma própria expansão do que nós já somos. Se precisar, alonga um pouco as pernas. E você vai trazer da mesma forma, só que agora os polegares por cima, tá? Mexe um pouco os ombros, pescoço, se precisar. Ao lado aqui dos ombros, desenhando um círculo. Estica bem esses dedos, porque esse mudra é importante. Então, desenha um círculo. Mesma coisa, pela boca, a não ser que você sinta muita tontura e aí pode fazer pelo nariz. Então, a gente vai fazer... gerando bastante energia e esses dedos bem esticados. Rápido, 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 rápido. Inspirou, puxa a mula banda e faz o mais rápido possível, com a mula banda puxado. Soltou.
Sacode as mãos acima da cabeça. Sacode as mãos acima da cabeça. Inspira, esticando. Exala, descendo. Relaxa a boca, a língua. Sente o ponto entre as sobrancelhas. Mãos na mesma posição. Se precisar, alonga as pernas. Você vai trazer os braços esticados. E aí um ajustezinho sutil, que é o seguinte. Você vai girar o braço. Então, a palma da mão vai ficar para cima, mas é como se eu quisesse girar minha palma da mão lá para trás. Então, né? Ó, rotaciona todo o braço e você vai ficar nesse lugar, girando o braço constantemente. Entende? Isso vai gerar uma pressão na coluna em certos pontos que a gente quer afetar. Dedos bem alongados. Respiração pelo nariz agora. Ombros encaixados, pescoço relaxado. A gente vai sustentar. Sentindo o ponto entre as sobrancelhas. E aqui está você conhecendo o caminho. Um caminho que não é externo, é interno. E ele é sustentado por centros de energia que vão da base da coluna e começam te dando força, vigor, desejo, poder. Florescem em forma de amor no centro do seu coração, amor e propósito. E vai encontrando a chegada no topo da cabeça. E nesse caminho, pela coluna da base até o topo da cabeça, nós vivemos essa jornada de retorno para casa. Já conhecemos muitas formas de nos perder, de nos enganar, mas conforme a gente vai conhecendo esses centros, expandindo esses centros, nós vamos encontrando muitas formas de nos reencontrar, muitas formas de voltar para casa, muitas formas de ser quem nós somos. Gira esses braços para trás, se precisar mexe um pouquinho os ombros, mexe um pouco os braços e retorna, girando os braços para trás, alongando os dedos. Sentindo o ponto entre as sobrancelhas. E um circuito energético vai se estabelecendo nos seus braços.
inspira. Prepara para puxar a Mula Bandha. Contrai os braços, os dedos, fortemente, fortemente, fortemente. Solta pela boca. Inspira, mantém os braços. Contrai os braços, contrai a mão. Mula Bandha, segura esse calor dentro de você. Da base da coluna até o ponto entre as sobrancelhas. Foca os olhos nesse ponto. Exala. Relaxa o mudra. E sacode as mãos acima da cabeça. Inspirando, alonga. Exalando, desce. Relaxa os ombros. Toca o indicador e polegar das mãos. Encontra o ponto entre as sobrancelhas. Se precisar, alonga as pernas e escuta o mantra Anga, Sanga, Vahe, Guru. As duas primeiras palavras terminam em G. A-N-G, Anga, S-A-N-G, Sanga, Anga, Sanga. Vahe, Guru, que vocês já conhecem. Significado: todas as minhas células vibram consciência divina. É um mantra de entrega, de dissolução. Anga, Sanga, Vahe, Guru. No começo nós vamos fazer com comunicação celestial, que é um movimento junto com a meditação. Vamos pensar em energia vindo para o segundo chakra, subindo até o centro cardíaco, depois mais energia subindo do segundo chakra até o topo da cabeça. Então nós vamos fazer esses dois movimentos. Anga, Sanga, Vahe, Guru. Um pouco maior. Anga, Sanga, Vahe, Guru. Pequeno. Anga, Sanga, Vahe, Guru. Anga, Sanga, Vahe, Guru. Anga, Sanga, Vahe, Guru. No coração. Anga, Sanga, Vahe, Guru. No topo da cabeça. Anga, Sanga, Vahe, coração. Anga, Sanga, Vahe, Guru. Topo da cabeça. No segundo momento, mãos no centro cardíaco, direita por cima, só cantando.
Waheguru, Om San 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 Waheguru. Traz as mãos no centro cardíaco, com a mão direita por cima da esquerda e apenas canta. Abre o teu coração, canta com a tua voz cheia, foca os olhos entre as sobrancelhas. Om San Waheguru, 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 Om San Waheguru,